Olá pessoal, mais uma vez aqui em nome de Jesus com o programa Momento da Família, porque a obra do Senhor não pode parar. Nós estamos aqui vivendo um momento de medos, as pessoas sempre colocam medo de barata, medo de gente, medo de andar, medo de casar, medo de servir, medo de ter família. O medo tomou conta nesses últimos anos, nessa nova estrutura, né? A nossa vida ficou envolvida com a palavra medo. E o medo hoje também está ganhando novas configurações. Para isso nós estamos aqui, em nome de Jesus, trazendo aqui o meu filho, que para mim é uma honra, porque é a nossa casa servir ao Senhor. E por isso que nós estamos aqui, para a gente falar em nome de Jesus sobre essas novas configurações do medo. E aí, meu irmão? Olá, quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui ao lado do meu pai, Aloysio Lins, e poder compartilhar exatamente um pouco do que a palavra de Deus ela orienta quando o assunto é medo. Então, eu gostaria de pedir a sua atenção, sabendo, sem dúvida, que Deus tem uma palavra para o seu coração. Bom, a palavra do Senhor que nos orienta, que nos dá a direção para que a gente entenda tudo isso que o mundo apresenta, e é aqui que a gente vai encontrar a resposta, diz aqui em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Se você tem aí a Bíblia próxima e quiser nos acompanhar, eu vou repetir. Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 32. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada, já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-os caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritando com medo, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir até contigo por cima da água. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, chamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Interessante esse texto. Esse texto, ele retrata exatamente uma ordenança de que Jesus orienta os discípulos a ir a outra banda. E é muito salutar que esse texto fala exatamente sobre um período mais à tarde, em que despediram da multidão, vai para o monte orar, porém aconteceu algo. O mar começou a ser açoitado pelos ventos. Açoitados pelo vento, porque os ventos eram contrários. Interessante. Quando nós olhamos para a palavra medo, dá a entender de que o discípulo de Jesus, ele não sentiria ou poderia ser
menor, né? Sentir menos essa situação, essa emoção. E aí o texto revela que pela magnitude da intensidade das ondas, no impacto sobre o barco, sobre aquela embarcação, automaticamente fez com que os discípulos temessem, ou seja, perdesse o equilíbrio, sendo contagiado pelo medo. Agora, por que existia essa tempestade? Porque os ventos eram contrários. Tem momento na nossa vida em que os ventos eles sopram contra a nossa embarcação. E é soprando contra a embarcação que, mesmo tendo Jesus como um dos integrantes ali, pode ser que nós sejamos contagiados por essa emoção conhecida como medo. Interessante que, além desse medo que estava nesse texto, o que chama mais atenção de tudo isso é que Jesus ele vem andando sobre as águas, Jesus ele vem se apresentando como aquele que tem um poder de acalmar o vento, aquele que tem um poder de cessar a tempestade. Porém, os discípulos que andavam com Jesus, que viviam com Jesus, que conheciam a Jesus, que sabia que Jesus está ali, quando viu, pensou ser um fantasma. Quantas vezes na nossa vida, na minha vida, na sua vida, por você estar contra o vento, por você estar diante de uma dificuldade, muitas vezes quando o Senhor se apresenta para você, o seu espanto é tão grande que o susto é o seu primeiro comportamento. Ou seja, o susto é a sua primeira reação. E o texto deixa muito claro. Os discípulos, quando viram Jesus caminhar sobre as águas, ou seja, eles conheciam, mas eles nunca tinham visto Jesus caminhar sobre as águas. Eles assustaram, ao ponto de dar um adjetivo para Jesus diferente do que Jesus é, o chamando de fantasma. E aqui deixa muito claro que eles sentiram medo. Deixa claro que nesse momento, todos os sinais evidenciaram para que os discípulos se encontrassem nesse desconforto. E quando nós olhamos à luz da Bíblia Sagrada, nós estamos pensando, seria então essa emoção uma ausência de acreditar, ou seja, uma ausência da fé? O ser humano pode ter medo? Um discípulo pode ter medo? Ou quem tem medo não tem fé? Interessante essa reflexão. E quando eu olho à luz da Bíblia Sagrada, eu entendo um paralelo muito maravilhoso que a Bíblia me ensina. Quer ver só? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando Jesus conta com um homem chamado Ananias para fazer a oração com Saulo de Tarso, que estava precisando, no versículo 14, Ananias, quando ouviu que era Saulo de Tarso, Ananias não indagou a Deus. Ananias tentou trazer a fama que Saulo tinha. Veja só o texto, versículo 14, versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e que aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor. Ananias está tentando dizer assim: Senhor, olha, eu entendo que o Senhor está me chamando, eu entendo que eu vou fazer a obra, eu entendo que eu estou no centro da sua vontade, mas, Senhor, o Senhor não está me chamando para uma situação tão fácil. O Senhor está me chamando para ir orar por Saulo de Tarso, aquele que acabou de matar Estevão, o 7º diácono da igreja primitiva. A situação aqui, Senhor, não é das melhores. E aí o Senhor dá a mensagem para Ananias, dizendo: Ananias, vai. Ananias, vai. Ananias, vai.
porque este é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Amém. Glória a Deus por isso. Interessante que o fato de Deus ter um plano na vida de Saulo, que depois o tornara Paulo, por tradução, ele impulsionou a Ananias a dar sequência na obra. E Ananias não tosquenejou. Ele não voltou, ele não retrocedeu. Muito pelo contrário, ele confiou, ele creu. Agora, eu não posso dizer que Ananias, nesse texto, não demonstra, claro, uma preocupação, uma cautela, um consultar do Senhor, dizendo, olha, essa situação aqui não é tão simples ao meu olho nu. E as situações que não são simples, você estando no centro da vontade de Deus, vai. Porque se o Senhor te mandou, Ele ordena a vitória em nome de Jesus. Amém. Por mais que você veja que o medo ele traga essa paralisação. Você vê o que o medo faz com as pessoas? Vamos olhar aqui na Bíblia Sagrada. O texto sagrado traz uma história do povo de Israel. Vamos para Josué, capítulo 6. Israel estava com uma fama muito grande para chegar a Canaã. Precisava passar só por uma cidade, seu nome era Jericó. E lá em Jericó, chegou o assunto de que Israel ia chegar, por quê? Para chegar na terra prometida, liderada por Josué, tinha Jericó. Olha o que é que o medo faz com as pessoas, quer ver? Josué capítulo 6, o versículo que nós estamos agora, Josué capítulo 5, o versículo que nós estamos é o versículo 1. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desta banda ao Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam em pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passaram. Olha o que o medo fez. Derreteu-se-lhes o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. O medo, ele derrete o coração. O medo tira ânimo. O medo faz você perder a batalha antes de você começar. Por isso que o salmista, no Salmo 34, no versículo 4, ele deixa muito claro como que ele iria resolver a situação do medo. Talvez você que esteja agora ouvindo, vendo, nessa transmissão, você seja contagiado ou invadido por algum tipo de medo. Seja financeiro, intelectual, seja da morte, seja de fatores sociais. Eu não sei, mas eu quero entregar para você a receita do Salmo 34, versículo 4. O salmista, sabendo que o medo paralisaria, ele dizia: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Amém. O remédio para você resolver, neutralizar, mitigar, sanar o medo, é buscar ao Senhor. Porque a resposta do Senhor tem poder de neutralizar o desconforto que o medo causa. Quando você para e fica pensando muito, fica vendo muitas situações, não esqueça, o Senhor é poderoso para salvar. O Senhor é poderoso para neutralizar todo desconforto emocional. Ainda assim, quando o Senhor vai falar com Israel em Isaías capítulo 41, o versículo 10, ele manda uma palavra profética para você. Ele diz exatamente assim: não temas,
porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aí o texto, sabendo o que o medo faz na vida das pessoas, Deus responde para você agora: eu te esforço. Está precisando de força? O Senhor te esforça. Eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. O que os discípulos sentiram em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 32, não foi uma ausência de reconhecimento de Jesus. Não foi porque somente os ventos eram o contrário. Não foi porque eles nunca haviam tido uma experiência como aquela. O que os discípulos sentiram foi uma emoção que eu sinto, que você sente, que todo mundo sente. Agora, como você vai solucioná-la, aonde você vai depositar a sua confiança e a maneira como você vai resolver, aí é isso que a palavra traz. Por quê? Voltando ao texto de Mateus, qual foi a resposta de Jesus para eles? Jesus em nenhum momento olhou para eles e disse assim: olha, onde já se viu? Você está falando que eu sou fantasma? Não. Quando Jesus percebeu que o medo invadiu o coração dos discípulos, Jesus disse: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Se o medo invade o seu coração, tem de bom ânimo. Alegra-te. O Senhor te esforça. O Senhor te anima. O Senhor te restaura. O Senhor te renova. Tem de bom ânimo. Quando Jesus fala tem de bom ânimo, o ânimo dele se recobre de tal maneira, porque o Senhor diz: tem de bom ânimo, e depois não tem mais. Quem sabe ainda, momentos agora, algo tentou extrair, aniquilar o seu ânimo. E a mensagem de Deus para você vem de encontro com aquilo que te paralisa, dizendo: tem de bom ânimo, não temas, não te assombres. Isso animou tanto que abriu para Pedro o desejo de andar sobre as águas. Pedro olha, Mateus capítulo 14, versículo 28, e diz: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro recobra o seu ânimo. Pedro recobra a sua alegria. Pedro, por um momento, olhou para Jesus e disse: se és tu, me permite andar pelas águas, sobre elas. Me permite ir até você. O tem de bom ânimo que o Senhor abre a porta da palavra para dizer para a sua vida é para permitir você ter desejo de ir ao encontro de Jesus. De visualizar que essa situação que você acha ser um fantasma é na verdade uma maneira que o Senhor está te orientando para você olhar para Jesus. Essa situação que te atemoriza é uma circunstância que o Senhor te permite para você olhar para Jesus. Então, se é Ele mesmo que está nessa situação, vá até Ele, vá ao encontro, creia, tem de bom ânimo. E Pedro levanta, e ao levantar, Pedro vai, ele vai, até que vem um vento forte. Vem um vento forte. O fato de você estar olhando para Jesus, está indo na direção de Jesus, não aniquila o ambiente de trazer fortes ventos nesse percurso. E toma cuidado, porque os ventos fortes na vida de Pedro causou medo novamente. E o medo, quando veio, ele começa a afundar. Ele já não anda mais sobre as águas. Ele começa a afundar. Nós começamos no medo a afundar no pensamento. Pensamos não ser capaz, pensamos não conseguir,
Pensamos não ter autoestima para isso, pensamos que não somos dignos, pensamos que não era Deus, pensamos que o Senhor não estava nisso. Porém, quando a gente olha para o vento, a facilidade que nós temos de sentir medo é tão grande que a gente volta a afundar. A gente volta a se permitir ser conduzido pela nossa própria mão, pelo nosso próprio braço. E essa emoção causou tanto alvoroço que fez com que Pedro afundasse. Eu não sei qual é o estágio que você está na sua vida. Se você está com Jesus, se você deixou Jesus orando e se afastou, se Jesus foi até você e você achou que era um fantasma. Eu não sei se você está na tempestade. Eu não sei se você está indo na direção e os ventos fortes te trouxeram medo. Eu tenho uma palavra para você neste momento. É a palavra que Jesus disse. Porque Pedro, quando começou a afundar, disse: Senhor, salva-me. E no versículo 31, Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E naquele mesmo momento, ele sobe no barco e o Senhor acalmou o vento. O Senhor está estendendo a mão para você agora. Ele te tira dessa profundeza das águas que o medo te colocou. Ele te devolve para o barco, porque é o lugar seguro da onde você estava. E tem outra. Ele está acalmando a tempestade. A tempestade vai cessar. Jesus está no cenário. E quando o Senhor Jesus entra no cenário, Ele muda situações, Ele muda circunstância, Ele neutraliza a tempestade e Ele te coloca no barco de novo. Aleluia. Não temas, o Senhor é contigo. Deus abençoe. A gente é tomado de uma grande emoção pela presença de Deus neste lugar. Eu agradeço a Deus pela sua vida, que está aqui conosco, acompanhando o momento da família. A minha emoção é dobrada. O Alisson, aos 17 anos ou 16, iniciamos o trabalho do Momento da Família na Rádio Vitória, e ele fazia parte, trabalhando com os equipamentos. E vendo o pai e a mãe falando de Jesus, hoje Jesus está falando através dele para mim e para você também. Esse é o momento da família. É o momento da família. Eu quero agradecer a Deus pela vida dele, pela minha família, e dizer que é uma alegria muito grande, tá? Seguir meus caminhos, psicólogo, professor, mas acima de tudo, um servo do Senhor. Tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Mas todas as famílias é possível isso, se a gente neutralizar o medo de ser, o medo de tentar, o medo de fazer conforme a palavra do Senhor vem para nós através dele. Mas eu ainda quero pedir a ele aqui uma oração para todos nós que estamos nessa caminhada, para que a gente não tenha medo, se fortaleça e se tiver alguém neste momento com algum problema ou alguma situação de medo, vamos ouvir essa oração. A você que pode, reverencie, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e eterno Pai, graças nós te damos pelo teu poder, pela tua glória e pelo teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Ele que resgatou com um preço tão precioso, nos oportuniza neste momento em ter acesso ao trono da graça. E é através do nome do teu Filho Jesus Cristo que nós estendemos a nossa fé, unindo com esta pessoa, com esta vida que conosco ora agora, para que o Senhor possa continuar tomando rédea de cada decisão, de cada caminho, que o Senhor possa renová-la, que o Senhor possa
despertá-la, que o Senhor possa restaurá-la e que o Senhor possa cobrir debaixo das tuas asas. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, visita cada família, cada lar, usa do atributo da sua onipresença e preencha este coração, preencha esta mente, preenche este ser com a tua glória, com a tua graça, com o teu poder e com a tua poderosa unção. Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós entregamos a Ti cada lar, cada família, cada pessoa, que essa transmissão aonde quer que chega, possa chegar ainda mais a Tua libertação, a Tua restauração, o Teu poder, a Tua renovação, porque o Senhor é o Deus que limpa, o Deus que levanta, o Deus que restaura, o Deus que dá uma nova história. Nós Te glorificamos pela tamanha vitória, crendo, meu Deus, que a Tua luz resplandece sobre o Teu povo, e aonde o Senhor chega, o cenário modifica. Nós Te louvamos e Te engrandecemos, e esta oração nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. E, amigos e irmãos, nós estamos aqui encerrando por esse momento da família, marcando um novo encontro na próxima semana, pelo Facebook ou pelo YouTube, às 19 horas. Agora, o que vai acontecer, só Deus, porque o programa está nas mãos dele. Ele é que dá o tema, ele traz quem ele deseja, porque isso aqui pertence a ele, em nome de Jesus. E eu desejo a paz do Senhor a todos. Deus abençoe.